Oi, meus queridos, boa noite, boa tarde, bom dia. Eu não sei que hora que vocês vão estar assistindo essa aula, mas em virtude da pandemia do coronavírus e a necessidade do isolamento social, né, dada a gravidade com que isso tem, se alastrar muito, então o que a gente pode fazer é ficar em casa. Então, diante disso, eu resolvi gravar essas aulas para a gente manter o contato de uma certa forma e não perder o fio da meada aí ao longo do tempo, né? Vamos manter a disciplina sempre em dia. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês da unidade 2, que eu já passei o material, que é a curva de demanda, curva de oferta e equilíbrio de mercado. Então, demanda nada mais é que a quantidade, né, que os consumidores desejam adquirir de um bem em um determinado período de tempo. Por que determinado período de tempo? Lembra que eu falei para vocês a variável fluxo? A demanda, né, é também uma variável fluxo, ou seja, eu vou medir a minha demanda em um mês, ou em uma semana, ou em um ano. Então, é um período de tempo onde eu desejo planejar, né, eu desejo consumir alguma coisa, né, dadas as minhas condições. A demanda é a mesma coisa que procura. A lei da oferta e da procura, lei da demanda é a mesma coisa. Demanda é a mesma coisa que procura. Quando você está procurando alguma coisa para você consumir, você está demandando. Então tem a ver com consumo, com consumir, procura. Então é isso que a gente vai estudar na unidade 2. A gente começa falando da demanda, depois a gente vai para a oferta e depois a gente vai juntar demanda e oferta para a gente ver como que funciona o equilíbrio de mercado. Então nosso foco inicial vai ser a curva de demanda. Gente, vamos falar um pouco da curva de demanda. Antes de iniciar na curva propriamente dita, todo mundo sabe que para você consumir, para você comprar alguma coisa, você precisa de ter renda, você precisa de ter dinheiro para você comprar. Então, para consumir, a primeira coisa que a gente tem que ter é renda, que seria salário, seria alguma renda que você tem, dinheiro, para você comprar alguma coisa, senão você não consegue ir no mercado de bens e serviços poder adquirir um bem ou um serviço sem ter dinheiro para você trocar. Então, suponhamos que Y seja representa a minha renda, o meu salário. Em economia, quando a gente fala de renda, tudo que você tem na sua riqueza, na sua renda, você vai utilizar para consumo ou para poupança. Então, você tem uma renda total X. Então, parte da renda vai para o consumo e parte da renda vai para poupança. Então, dada a sua renda, parte você vai consumir e parte vai poupar. Ou seja, quando você está vendo que é uma igualdade, a renda vai ser igual consumo mais poupança. Ou seja, o seu consumo mais a sua poupança não pode ser maior do que a sua renda. Por isso é um sinal de igualdade aqui. Suponhamos que você tem uma renda de R$1.000 e você gasta 80% com consumo. E o restante 20% você poupa, você não gasta. Então, aqui seria igual, você gastaria 800 e pouparia 200. Se a gente pudesse representar isso aqui percentual, significa 80% da sua renda. A gente podia escrever da seguinte forma: a renda vai ser igual, o consumo é 80% da renda, então vai ser 0,8 vezes a renda, mais a poupança não é 20% da sua renda, 0,20 da sua renda. Quando eu somo 0,8 mais 0,2, vai ser igual a quê? A y, que é igual 0,8 mais 0,2, 1y. Tá vendo que
renda, que é igual consumo mais poupança, que é representado aqui, que é um Y. Então a renda aqui vai ser igual consumo mais poupança. Ou seja, você não consegue poupar mais do que... Você não consegue consumir e poupar mais do que sua renda. Então, como eu havia dito, se eu tenho uma renda Y, parte da renda vai para o consumo e parte da renda vai para a poupança. Essa parte da renda que eu vou gastar com consumo vai depender de quê? Da minha propensão marginal a consumir. Eu vou chamar aqui de PMGC, propensão marginal a consumir. E parte da minha renda que eu vou poupar vai depender da minha propensão marginal a poupar. O que seria essa propensão marginal a consumir? Nada mais é do que o percentual da minha renda que vou destinar para o consumo. E a propensão marginal a poupar é parte da minha renda que eu vou destinar para a poupança. Essa propensão marginal a consumir, ela vai depender do gosto, da preferência de cada um, da necessidade. Cada um vai ter a sua preferência para consumo e cada um vai ter essa preferência para poupar. Vai depender da quantidade de famílias que você tem, de pessoas da família que você tem, vai depender dos seus hábitos, vai depender da sua disponibilidade de renda. São N fatores que vai influenciar a propensão marginal a consumir e a propensão marginal a poupar. Então, recapitulando, para consumir eu preciso de renda. E quando eu tenho a renda, quando eu tenho uma renda, parte da renda eu vou destinar ao consumo e parte da renda eu vou destinar à poupança. Essa parte da renda que eu vou destinar ao consumo, eu chamo de propensão marginal a consumir. E essa parte da renda que eu vou destinar à poupança, eu chamo de propensão marginal a consumir. Então, o consumo de uma sociedade vai depender da propensão marginal a consumir de todos os consumidores daquela sociedade. Mesma coisa com a poupança. O nível de poupança de uma sociedade vai depender da propensão marginal a poupar de cada indivíduo daquela sociedade. Bom? Bom, gente, vamos começar a representar agora a curva de demanda propriamente dita. Vamos construir junto a curva de demanda para vocês verem qual é a relação que tem entre preço e quantidade na curva de demanda. Eu aconselho vocês a pausar o vídeo e fazer essa tabela, deixando esse espaço aqui igual está aqui para a gente construir junto. Já deixa o par de ordenadas aí desenhado que a gente vai construir junto. Então aqui eu tenho um exemplo de preço de um bem X, dado por algumas alternativas de preço, preço 0, preço 5, preço 10, preço 15, preço 20. E a demanda desse bem X é dada pela quantidade demandada, vai ser igual a 40 menos 2 vezes o preço. Então o que eu vou fazer? Onde que tem o preço aqui, eu vou substituir pelo preço do bem. Então, quando o preço do bem é 0, o que eu vou fazer? 40 menos 2 vezes 0. 40 menos 2 vezes 0. 2 vezes 0, 0. 40 menos 0, 40. Vamos calcular agora a demanda quando o preço do bem for 5. Vou substituir o preço por 5. Aqui dentro vai dar 2 vezes 5, 10. 40 menos 10, 30. Quando o preço é 10, vou substituir aqui por 10. 2 vezes 10, 20. 40 menos 20, 20. Quando o preço é 15, a mesma coisa. 2 vezes 15, 30. 40 menos 30, 10. Esse 10 é um pouco feio, 10. Quando o preço é 20, 40 menos 40, 0. Quando o preço for 20, eu não vou demandar nada, vou demandar 0. Agora vamos passar esses dados aqui para essa curva, para a gente ver que formato que tem essa curva. Então, primeiro ponto, aqui no eixo, esse eixo eu tenho o preço da mercadoria, então eu tenho o preço. Aqui eu tenho a quantidade, Então vamos fazer o seguinte, quando o bem for 0, o preço for 0, qual que é a quantidade que eu quero demandar?
Então, se o bem é zero, né? Se o preço é zero, eu vou demandar 40. Então, eu vou colocar um pontinho aqui, onde é o preço é zero e a quantidade 40. Preço zero, quantidade 40. Quando o preço é 5, né, eu já vou demandar 30. Então, aqui, ó, o preço está aqui 5, então eu vou traçar a linha pontilhada até o número 30, vou descer, ó, mais um ponto. Né? Preço 5, quantidade demandada 30. Quando o preço é 10, quantidade demandada vai ser 20. Então vou, de novo, vou trazer a linha pontilhada até o 20, ó. Até a quantidade 20, ou seja, preço 10, quantidade 20. Então vou ter mais um ponto aqui. Depois, quando o preço é 15, a quantidade demandada vai ser 10. Então, se o preço é 15, eu vou trazer até aqui, vou subir com a linha pontilhada. Então, quando o preço é 15, a minha quantidade demandada vai ser 0. E por último, quando o preço for 20, ou seja, se o preço for 20, eu não quero demandar nada, minha demanda é 0. Então, vai ser 0 na demanda e 20 no preço. Quando eu vou unir esses pontos, né? Ó, vou unir o ponto. O que vocês observam aí? Tá vendo que a curva ela é negativamente inclinada, ela é inclinada para cá, né? O que isso significa? Quanto maior for o preço, menor a quantidade demandada. Né? Quanto maior o preço, menor vai ser a quantidade demandada. Então, quanto mais eu subir o preço, mais eu vou caminhar para a esquerda, ou seja, menos quantidade. Do contrário, quanto menor o preço, maior a quantidade demandada. Né? Essa aqui é a curva de demanda, então, ela tem uma relação inversamente proporcional ao preço. Ela é inversamente proporcional ao preço. É daí que surge a lei da demanda. O que fala a lei da demanda? Quanto maior o preço, menor a quantidade. E quanto menor o preço, maior é a quantidade. Então, essa aqui eu tenho a lei da demanda. Ou seja, essa relação inversamente proporcional da quantidade em relação ao preço, ela está representada aqui, ó. Setinha para cima, o preço está aumentando, setinha para baixo, a quantidade deve estar caindo. Então, tem uma relação inversa. O preço caiu, a quantidade demandada aumentou. Então, a relação é inversamente proporcional. Aí, nisso, eu tenho a curva de demanda. Agora, a gente vai ver o que provoca alterações nessa curva, né? Que ela pode caminhar para a direita, ela pode caminhar para a esquerda, eu posso mudar de um ponto para outro. Então, a gente vai ver isso logo em seguida, tá ok? A gente dando continuidade aí ao estudo da curva de demanda, a gente vai falar um pouquinho agora dos motivos que fazem a curva de demanda se deslocar ou se alterar ao longo da própria curva. Então, a demanda de um bem, por exemplo, um bem A, ela vai depender de quê? Ela vai depender, primeiramente, do preço desse bem A. Então, vai depender do preço do bem A. Lembra lá, quando, no slide, no vídeo anterior, que a gente estava falando sobre a lei da demanda? Quanto maior o preço, menor a quantidade demandada. E quanto menor o preço, maior a quantidade demandada. Então, a demanda de um bem A vai depender do preço do bem A. Né? Quanto maior for o preço, menor a quantidade. Quanto menor o preço, maior a quantidade. Vai depender também do preço dos bens substitutos. Nesse caso aqui, um bem substituto B,
só para a gente colocar aqui, ó, o preço do B, ou seja, né, se o B é substituto do A, se o preço do B for mais atraente do que o bem A, o que eu vou fazer? Eu vou consumir mais do bem B e não vou consumir o bem A, então eu vou trocar. Então também vai depender do preço do bem substituto. Né? A mesma forma, se o preço do bem substituto aumentar muito, eu vou consumir só do bem A. Então é aquela relação inversa, né? O preço de um vai influenciar na demanda do outro, na relação inversa. Vai depender também da renda do consumidor. A gente já viu que sem dinheiro, né, eu não consigo demandar, não consigo consumir, né? E vai depender da renda também, né? Que aí a gente sabe que na renda, parte da renda vai para o consumo, que é a minha propensão marginal a consumir. Então vai depender da renda do consumidor. Vai depender dos gostos, das preferências, dos momentos, né? Então vou chamar aqui de gosto de G, né? Ou seja, a minha demanda vai ser diferente da Maria, da Silvia, né? Cada um vai ter sua demanda diferente de acordo com as suas preferências, né? Por exemplo, em época agora de coronavírus, né? As pessoas estão dando preferência em comprar álcool gel, porque é uma necessidade. Então vai depender muito das preferências, depende do momento também e da necessidade que está causando aquilo. Outra coisa, expectativas em relação ao mercado, né? Ou seja, se eu sentir que o bem vai aumentar muito na semana que vem, por exemplo, eu compro mais e demando mais essa semana do que na outra, né? Se eu sentir que vai faltar bem no mercado no mês seguinte, eu vou fazer um estoque. Então vai depender muito também das expectativas que eu tenho em relação ao futuro, né? Matematicamente a gente podia representar o seguinte: a demanda, né, de um bem A, ela vai ser uma função de todos esses fatores aqui. Ela vai ser função do preço do bem A, vai ser função do preço dos bens substitutos, vai ser função da renda do consumidor, vai ser função das preferências e das expectativas. Então a demanda, ela é função disso tudo aquilo que nós vimos aqui. Tá? E agora a gente vai ver no próximo passo como que a curva de demanda vai se alterar mediante a alteração em um desses bens aqui, tá? Um desses fatores aqui. Então, agora nós vamos ver as alterações na curva de demanda. Como a gente viu, a demanda de um bem A vai ser função do preço do bem A, vai ser função da renda do indivíduo, da renda do consumidor, vai ser função do preço dos bens substitutos, vai ser função das expectativas, dos gostos, preferências e das expectativas. Então, primeiro aqui, nesse gráfico aqui, primeiro a gente tem variações na quantidade, demandada. E aqui a gente vai ver variações na demanda. Qual que é a diferença entre variações na quantidade da demandada e variações na demanda? Lembra que o conceito de demanda é o planejamento, é quanto que o consumidor deseja adquirir de um bem determinado período de tempo, dado seus preços. Então, o conjunto inteiro da curva representa a demanda de algum bem, de alguma cesta de consumo. Então, toda a demanda é toda a curva, são todas as combinações de preço e quantidade. Quanto que deseja adquirir, dado os preços da mercadoria, né, que está em objeto de estudo. Agora, quando eu estou falando de quantidade demandada, é um ponto específico da curva. Então aqui, por exemplo, eu tenho esse ponto aqui, eu tenho essa preço 1, quantidade 1. Então se o preço baixar para P2, o que vai acontecer? Repara aqui para vocês verem. Eu tenho um preço P2, né? Eu diminui o preço
né? Aí o que aconteceu? Nesse preço aqui, a minha quantidade vai estar aqui, vai ser, eu vou caminhar com o preço até o ponto onde que ele encontrar que eu vou descer a quantidade 2. Então aqui o que eu fiz? Eu mudei desse ponto para esse. Ou seja, aqui eu só alterei a quantidade demandada em virtude do preço. Então eu não mexi no meu desejo de comprar, continuo mesmo, só que por mudança do preço eu tive que aumentar, por redução do preço, aumentei a quantidade demandada na própria curva, né? Outra coisa, se aumentar o preço, o que vai acontecer? Né? Se eu passar aqui para P3, vou vir com o preço até chegar aqui na curva de demanda. Opa, estou com a curva de demanda. Vou descer. Aqui eu tenho a quantidade 3, né? Essa fica uma quantidade aqui específica. Então o que vai acontecer? Eu vou caminhar de cá para cá. Ou seja, quando eu estou falando de variações na quantidade demandada, eu estou falando de alterações na própria curva. Eu estou caminhando de um ponto para outro, tá? Quando eu estou falando de variações na demanda, né, aí já é diferente. Quando eu falo variações na demanda, no desejo de comprar, né, a minha curva vai deslocar ou para a esquerda ou para a direita. Por exemplo, suponhamos que a renda do consumidor aumente, né? Se a renda aumenta, o que vai acontecer? Quando a renda aumenta, eu tenho condições de comprar mais, não é? Então, nesse caso, né, quando eu caminho para a direita, significa que eu estou aumentando a minha demanda. Então, se a renda subir, o que vai acontecer? A minha curva vai deslocar para a direita, né? Vamos raciocinar. Né? Eu tenho mercadoria que eu compro todo mês aquele preço. O preço da mercadoria não se alterou, mas eu estou com mais dinheiro, né? Então, ou seja, o preço continuou o mesmo, mas eu tenho mais renda para comprar. Então agora eu posso comprar mais. Não porque o preço baixou, porque eu tenho mais dinheiro. Então, o caminho aqui, o preço continua o mesmo, só que eu vou conseguir comprar mais. Eu tenho essa quantidade aqui. Então, o que aconteceu aqui? A curva deslocou para a direita. Quando a curva desloca para a direita, né, eu estou aumentando a minha demanda. Né? No contrário, por exemplo, se a minha renda diminuir, o que vai acontecer? O preço continua o mesmo, mas a minha renda diminuiu. Eu vou ter que diminuir toda a minha demanda daquele bem. Então o que vai acontecer? Ó, o preço continua a mesma coisa. A hora que tocar a curva aqui, eu vou descer, eu vou ter uma quantidade 3 aqui. Repare, essa curva aqui é a minha curva inicial, né? Demanda o preço 1, quantidade 1. A minha renda aumentou, eu caminhei daqui, o preço continua o mesmo, vem acompanhar a linha, só que a minha curva de demanda deslocou para cá. Nessa curva de demanda, olha quanto tem aqui o Q2. O Q2 é maior do que a quantidade 1, ou seja, porque eu caminhei para a direita, então tem essa quantidade aqui é maior do que essa. Né? Quando a minha renda diminuiu, o preço continua a mesma coisa, eu tive que deslocar a minha curva para a esquerda. Então o preço continua o mesmo. Bateu na curva aqui da nova demanda, né? Eu vou descer aqui, eu tenho o Q3. O Q3 é menor do que o Q1, tá vendo? Porque está mais à esquerda da curva. Então, quando eu caminho para cá, à esquerda, eu estou diminuindo a minha demanda, o meu desejo de comprar, por algum motivo. Aí reparem bem que quando a demanda, né, vamos recapitular aqui, a demanda é função do preço do bem em questão, no caso aqui a demanda de A é função do preço de A, é função da renda do consumidor, é função do preço do bem substituto, é função das preferências e das expectativas. Quando eu tenho variação na quantidade demandada, eu estou falando de alterações no preço, né, desse item aqui. Tá? Quando eu falo variações na demanda, eu estou falando variações que ocorreram por causa de alterações em um desses componentes aqui. Então, isso aqui eu estou falando de variações na demanda. Então, quando eu alterar a minha renda, o preço do bem substituto, ou as minhas preferências, ou as expectativas, eu vou deslocar ou para a esquerda ou para a direita, dependendo da situação. Quando eu vou
fazer alterações na minha própria curva de demanda, ou seja, eu não mudo meu desejo de comprar, eu mudo a quantidade porque o preço da mercadoria alterou. Então, essa grande diferença entre variações na quantidade demandada e variações na demanda. Variações na quantidade demandada é variações no preço da mercadoria. E a alteração da demanda ou variações na demanda ocorrem pelos outros fatores, que não é o preço do bem. Ok?